Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo sobre poesia. Não exatamente sobre poesia, um pouco sobre interpretação, mas, bom, se você já viu o vídeo dos meus livros favoritos, talvez você já tenha entendido que, bom, eu gosto de poesia. E por que isso é relevante? Bom, não é relevante, né? Eu até tenho um vídeo que eu quero fazer, é quem sou eu e por que você não deveria se importar. Mas, falando de poesia, quem é Camilo Peçanha e por que você deveria se importar? Bom, já falei também, né, no vídeo de Grande Sertão que falar português como primeira língua é um privilégio graças a essas pessoinhas aqui. E o meu poema predileto de todos os tempos, veja que o livro já está, é uma edição comentada, né, e o livro já está até caindo, coitado, nas páginas aqui, essa página soltou, tão pouco que eu usei, mas, bom, muita gente tem dificuldade com interpretação de poesia. Eu quero deixar claro aqui que até o meu poema favorito, nesse livro que já está desgastado de tanto ler, esse é o meu poema favorito há pelo menos, quantos anos eu tenho? Pelo menos 11 anos, olha só, faz 11 anos, eu tinha 19 anos quando conheci esse poema. E bom, Camilo Peçanha, ele não tem muitos livros escritos, tem esse livro chamado Clepsidra. Clepsidra é uma espécie de relógio, ao invés de areia, né, de uma ampulheta com água, então um mecanismo que conta o tempo, marca o tempo com água, e ele é simbolista. Não sei se você está familiarizado com simbolistas, mas ele tem uma pegada de som, repetição, uma simbologia, como, né, tá ali dito. E acho que valeria a pena, assim, no Brasil mencionar que eu gosto, pelo menos, da poesia Sousandrade, ou Sousandrade, né, como algumas pessoas falam, e acho que no mundo, no geral, você pode falar de Mallarmé, não sei o quê, mas Mallarmé não é surrealista, enfim, nem lembro. Mas Baudelaire, o Baudelaire é um simbolista famoso também, que gosto bastante das Flores do Mal, inclusive, tá na minha pilha de poesias ali. Mas bom, vamos ao poema antes de mais nada. Branco e vermelho. A dor, forte e imprevista, ferindo-me imprevista, de branca e de imprevista, foi um deslumbramento que me endoidou a vista, fez-me perder a vista, fez-me fugir a vista num doce esvaimento. Como um deserto imenso, branco deserto imenso, resplandecente e imenso, fez-se em redor de mim. Todo o meu ser suspenso. Não sinto já, não penso, pairo na luz, suspenso, que delícia sem fim. Na inundação da luz, banhando os céus a fluz, no êxtase da luz vejo passar desfila seus pobres corpos nus que a distância reduz, a mesquinha e reduz no fundo da pupila. Na areia imensa e plana, ao longe a caravana, sem fim a caravana, na linha do horizonte da enorme dor humana, da insigne dor humana, a inútil dor humana, marcha curvada a fronte, até o chão curvados, exaustos e curvados, os seus magros perfis, escravos condenados, no poente recortados em negro recortados, magros, mesquinhos, vis. A cada golpe tremem os que de medo tremem, e as pálpebras me tremem quando o açoite vibra. Estala, e apenas gemem, palidamente gemem, a cada golpe gemem que os desequilibra. Sob o açoite caem, a cada golpe caem, erguem-se logo, caem, soergue-os o terror até que enfim desmaiem, por uma vez desmaiem. Ei-los que enfim se esvaem, vencida enfim a dor. E ali fiquem serenos, de costas e serenos, beije-os a luz serenos, naquelas amplas frontes calmas. Ó céus claros e amenos, doces jardins amenos, onde se sofre menos, onde dormem as almas. A dor, deserto imenso, branco deserto imenso, resplandecente e imenso, foi um deslumbramento. Todo o meu ser suspenso, não sinto já, não penso, pairo na luz, suspenso, num doce esvaimento. Ó morte, vem depressa, acorda, vem depressa, acode-me depressa, vem me enxugar o suor, que o estertor começa, é cumprir a promessa, já o sonho começa, tudo vermelho em flor. Bom, sobre o que seria esse poema? Não sei, não posso dizer, acho que ninguém nunca pode, talvez o autor, mas isso, né, é de extremo mau gosto, na minha opinião, dizer sobre o que é um texto, mas você tira, né, todo o jogo, todo o aspecto lúdico da pessoa que está fazendo a leitura, mas por que esse é o meu poema favorito? Além
Não sinto já, não penso, pairo na luz, suspenso, esse êxtase que vem associado à ideia do trabalho e da vida. Ele tem muito uma imagem do mito de Sísifo, né? E se você viu o vídeo dos meus livros favoritos, talvez você entenda por que isso apela para mim. Mas eu já falei aqui muitas vezes que o trabalho para mim é algo muito importante na vida. E não digo só do trabalho artístico, né? O métier artístico, fazer arte ou expressar-se, não, eu digo a rotina, aquela coisa que tem uma frase que eu gosto que é de uma distopia, veja só, eu vejo que talvez eu esteja errado, mas é que o dever é a sua própria recompensa. Ter algo para fazer, ter um propósito, ter um porquê sentir dor e, em contrapartida, porquê sentir prazer, já é um privilégio em si. Então, já ouviu, né, que a única coisa pior do que o trabalho é estar desempregado? Então, é bastante nessa ideia. E por que eu gosto dos jogos que são feitos ali? O jogo do branco, dessa coisa da luz, do meio sagrado e do quase que estéril também, o deserto, né? Coisa da árida. Então vamos nos sentidos, né? Na visão você tem o branco, né? Do claro, daquela espécie de cegueira e tudo mais. E tem o vermelho, que é o sangue, né? Que você termina com tudo vermelho em flor. Ou seja, depois de sangrar, sente-se vivo e tudo mais. E então dá para interpretar, né? Uma interpretação que eu gosto bastante, que é essa do trabalho e especificamente aqui voltada para o viés artístico. O branco da página em branco, né? Refletido com esse deserto imenso em onde você vai, né? Depois de muito escrever, e pensando aqui em escrevendo analogicamente, né? Com papel e caneta, que a mão vai se avermelhando e o papel vai se manchando de cor e tudo mais, você vai alcançando essa cor vermelha que também vem associada ao que a gente geralmente chama de amor, né? Ou paixão e tudo mais. Então, para mim, nesses sentidos, tem isso, e na aspereza da areia, do açoite, e, bom, da insígnidor humana, né? Da experiência humana como um todo, dá para interpretar um pouco mais amplamente falando sobre a vida humana mesmo, sobre, bom, o mito de Sísifo, né? Coisa que tenho tatuado aqui e tudo mais, mas que, bom, sem propósito, sem a dor, né? Não vou dizer aqui, né, do Vinícius de Moraes lá, né, que o amor tem que doer, não estou dizendo isso, nem dizendo que o artista precisa ser sofrido, mas assim, aceitar a vida, aceitar o que a vida tem de bom, presumo que você também vai aceitar lidar com as coisas ruins que a vida te traz. E ler esse poema para mim, especialmente quando ele chega nesse êxtase no meio do processo, porque não é o fim do processo que traz o êxtase, é o meio. É no meio desse processo, dessa dor, desse trabalho, dessa aspereza toda em que ele diz, né? Não sinto já, não penso, pairo na luz, suspenso. E lá no final só que você termina com esse tudo vermelho em flor. E essa repetição maçante do trabalho, da vida, das rotinas, do dia a dia, dos relacionamentos, dos sentimentos bons e ruins que tem, picos e vales e tudo mais. Não sei, para mim, até associada à ideia da clepsidra como relógio, né? Esse relógio d'água e marcação do tempo, tudo isso resume para mim que é a beleza de viver. Então, quando se diz aqui, né, a dor, deserto imenso, branco deserto imenso, resplandecente e imenso foi um deslumbramento. Todo o meu ser suspenso. Não sinto já, não penso, pairo na luz, suspenso, num doce esvaimento. E aí a última estrofe, né, que é: ó morte, vem depressa, acorda, vem depressa, acode-me depressa, vem me enxugar o suor, que o estertor começa, já o sonho começa, tudo vermelho em flor. E essa inversão, né, do sonho com o acordar para viver e tudo mais, tudo isso para mim, né, quando a gente for falar mais para frente de A Crise e a Estética, tudo isso apela para mim, inclusive com a citação que eu fiz, né, do o dever já é em si uma recompensa. Acho que tudo isso vai se configurando no que são as chaves de interpretação, que a gente pode falar mais futuramente. E eu acho que isso é importante, que se você tem chaves de interpretação ou tem símbolos diferentes, né, tem associações diferentes para esses símbolos, esse poema pode muito bem ser para você sobre relacionamentos, por exemplo. Funcionaria também. Então esse tudo vermelho em flor seria talvez o esforço que você coloca numa relação até que ela, né,
ou sucumba, seria uma interpretação, ou que ela realmente floresça como amor e faça-se, né, materializado e tudo mais, na forma de um filho, por exemplo. Enfim, N interpretações, é isso que eu acho legal. E mais do que isso, o que eu queria pedir é que se você tem um poema favorito ou tem uma interpretação diferente desse poema aqui, eu vou deixar todo o texto do poema na descrição. Eu tenho um solilóquio antiquíssimo, acho que da época que era só áudio, lá no site também, eu vou deixar o link aqui, mas compartilha o que você interpreta desse poema ou a interpretação que você tem de um poema dos seus favoritos ou de um poema que às vezes é muito comumente, né, interpretado de uma maneira específica e você tem outra visão. Esse é o espaço para isso, é isso que eu quero fomentar aqui, esse jogo, esse aspecto lúdico que a gente pode ter com a arte e tudo mais. Então, não sei se dá para perceber, mas para mim esse é um dos maiores prazeres da vida. E não sinto já, não penso, pairo na luz suspenso, nesse doce esvaimento. Mas é isso, eu sou só um cara bobo que gosta de poesia, eu sou o Lucas, espero que eu tenha te divertido aqui e talvez te ensinado alguma coisa ou dado vontade de ler alguma coisa. Eu recomendo profundamente que você conheça não só Camilo Peçanha, mas um poeta simbolistas, assim, é uma experiência que eu gosto bastante. Eu tenho aqui, inclusive, posso fazer um review futuro de um que morreu muito novo, mas que é Mário de Sá Carneiro, que tive uma ideia, dá pra fazer uma coisa legal para pessoal que tiver interessado, assim, leitura que ele tem um livro bem pequeno, simbolista, assim, que tem umas questões místicas e eróticas e tudo mais que dá para brincar, com o duplo também. Mas enfim, isso é pro futuro. Eu sou o Lucas, é um prazer ter feito esse vídeo aqui e compartilhado meu poema favorito com você. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, por favor, não conta aqui embaixo, fala coisas legais. E é isso. Até a próxima e nos vemos por aí.